Então, cansada de criar cenários que ainda não aconteceram? Eu estou. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre paz mental, sobre ansiedade, criar cenários que ainda não existiram e acreditar em críticas e fofocas. Olá, eu sou a Tatiane, bem-vinda a este canal. Se você gosta de conteúdos que edificam a sua vida, já segue esse canal. Eu fiquei 33 anos focada, no medo, na ansiedade, e hoje eu estou mudando a rota da minha vida com Jesus, é claro, e eu vou falar sobre isso para vocês. Vou deixar o versículo de Colossenses 3:15, que diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo e sedes agradecidos. Então, primeiro ponto, a paz de Cristo. A paz de Cristo, ela deve governar o nosso coração. Não que a gente vai ter a vida, um roteiro de um filme super correto, não. A vida até vai ter alguns problemas, só que a gente não deve focar nisso. Não deixar o medo, a raiva, a confusão comandarem tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente faz isso, né? Mas a gente não deve deixar os problemas, a dificuldade, as críticas, a raiva, a confusão dominar a gente. Segundo, a gente foi chamado para viver nessa paz. Sim, a gente foi chamado para viver nessa paz, porque Jesus falou, que a gente ia ter uma vida abundante e é uma vida de paz, uma vida, Jesus fala, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, é porque a gente ia lançar sobre ele e ficar em paz confiando que ele fará o melhor. E o apóstolo Paulo lembra que a paz não é apenas um extra da fé, faz parte do chamado cristão. Deus jamais vai querer que o nosso coração fique preso num caos interior. E terceiro, ter gratidão. Quando a gente tem gratidão, a paz vai caminhar junto, porque você passa a não olhar o caos, não olhar as situações difíceis, não olhar os problemas, e você passa a ver os pequenos detalhes que Deus faz na sua vida, as bênçãos que você adquire dia a dia. Quando a gente muda o foco para o caos e vê as coisas boas e tem o coração grato, a nossa mente acaba ficando mais convencida dessa paz interior. E quando você foca só no caos, você se torna uma pessoa triste e sem paz, E sempre pensando o pior. E a gratidão, ela faz parte disso. A gratidão, ela muda o foco da mente. E ela passa, quando a gente é grato, a gente passa a ver não o que falta, mas sim o que Deus já nos sustentou, sabe? Então, nem toda voz dentro de nós merece governar a nossa mente. Em Colossenses nos lembra isso, O medo, nem a ansiedade, nem a pressa deve decidir nosso interior. Quando a gente foca só nas coisas ruins, a gente fica triste por dentro. O nosso interior, ele fica um caos. A nossa mente fica um caos. Mas a paz de Cristo que deve comandar a nossa mente. Dicas para você começar a ter essa paz interior. Primeira coisa é focar mais no que importa, ou seja, na tua intimidade com Deus, na sua família, nas coisas boas que estão acontecendo ao seu redor, ok? E o segundo, focar também na sua autoestima, alimentação e protetor solar. Gente, eu tô com umas manchas aqui, ó, porque eu saí sem protetor solar e aí não saiu, tá? Eu fiquei o dia todo na praia e daí eu fiquei descascada aqui e depois com umas manchas aqui na minha testa e não sai de jeito nenhum. Se alguém tiver uma dica também de produto, coloque aqui embaixo. E terceiro, é ter mais liberdade para ser a gente mesmo.
Porque às vezes a gente tem medo de julgamento, de se expressar, de impor o nosso ponto de vista, de falar não, e a gente acaba ficando prisioneira dos outros. Então a gente deve ter uma liberdade para ser a gente mesmo. As pessoas gostaram, ok, não gostaram, ok também, né? Amém. E o quarto é não se meter em conflitos, porque às vezes a gente entra em discussões desnecessárias que às vezes nem tem a ver com a gente, mas a gente quer ajudar o próximo e a gente deve permanecer em paz e não entrar em conflitos. E como você vai saber que você está tendo essa paz interior? Quando você estiver tendo essa paz, você verá que a ansiedade e o medo e a raiva estarão sob controle.